Olá, amados, mais uma vez aqui estou para trazer mais uma porção da palavra de Deus, mais um ensino bíblico para a edificação da sua vida no quarto trimestre dessas lições da revista da CPAD. Na primeira lição, nós falamos sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Falamos sobre a origem de Ezequiel, falamos ali sobre a missão do profeta, falamos sobre a quantidade de capítulos existentes no livro, abordamos ali algumas questões introdutórias da lição do livro de Ezequiel. E hoje vou estar ministrando aí sobre a lição de número 2, que nos fala, vem o fim. Então, mais uma lição muito abençoada, muito interessante. Fique atento aí, porque está uma bênção de Deus. Então, começa dizendo assim, o texto áureo da lição. Diz assim, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. E a verdade prática, o atalaia de Deus sobre o alarme do iminente perigo, anuncia o inevitável juízo divino se aproxima. Então, anuncia que o inevitável juízo de Deus, quer dizer, divino, se aproxima, está próximo. Então, quando ele usa aqui a palavra iminente, perigo, então ele está dizendo que é uma coisa bem rápida, bem próxima, estando assim para acontecer nesta profecia. Então já abordamos também essa questão desse termo filho do homem na lição passada. Abordamos várias coisas, ok? Então, vamos lá. Leitura bíblica em classe. Nos diz assim, Ezequiel, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Então, repetindo, Ezequiel, capítulo 7, do 1 ao 10. Essa lição está falando muito em torno desse capítulo 7, com vários contextos, várias referências bíblicas. Então, muito importante aí se atentar, principalmente com esse capítulo 7 de Ezequiel, ok? Então, vamos lá, do 1 ao 10. Número 1, vamos lá. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra, agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, o mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegada é o dia da tua turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba.
Então, nós já abordamos claramente que quando Deus repete várias vezes a mesma palavra, a mesma coisa, é porque ele está deixando a coisa bem clara. E nesse sentido aqui também, já nos dá uma ideia da proximidade, da eminência, de estar perto essa profecia, esse acontecimento. Então, vamos aqui dar prosseguimento. Lembrando que a Bíblia nos fala numa carta de Paulo aos Coríntios, né? Então Paulo, certa feita, disse: eu não me canso de falar com vocês a mesma coisa, porque repetir a mesma coisa, porque é para a vossa edificação. Então sabemos que a repetição é didática, então faz com que a pessoa aprenda através da repetição. Então é um modo didático, uma forma de aprendizado e de deixar bem claro o assunto, ok? Então vamos lá. Introdução. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. Então, desde os tempos remotos, nós vemos na palavra que muitas advertências eram feitas a Israel acerca do castigo que viria iminente se eles continuassem praticando as abominações. Então, a longanimidade de Deus chegaria a um limite. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é amor, mas Ele é também fogo consumidor. Está escrito lá no livro de Hebreus, lá pelo capítulo 12, lá pelo versículo 26, por ali, está escrito ali, né? Está escrito assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então isso quer dizer, fogo consumidor tem a ver com justiça. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então ele vai dando tempo ao tempo para que haja o quê? Arrependimento. Deus não é covarde, Deus não pega ninguém de surpresa, Deus avisa para que haja o arrependimento. Então, não havendo arrependimento com o passar do tempo, aí vem o juízo de Deus. Então, o que aconteceu aqui na terra de Israel e o que sempre ocorreu na Bíblia, e hoje, o que está sendo avisado a toda a humanidade, a volta de Jesus está sendo avisado desde anos e anos e anos, desde milhares de anos, sendo avisado desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, é algo que está para vir. Mas vamos ver aqui mais especificamente, para aprendizado para os nossos dias, o acontecimento em Israel. O aviso do profeta Ezequiel e de outros profetas como Jeremias, Daniel, que avisaram acerca da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, do cativeiro babilônico. Então, vamos lá. Primeiro tópico, sobre a profecia. Subponto ou primeiro, não é primeiro subponto ou primeiro subtópico. Introdução. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová. É a marca registrada dos profetas de Javé, ou de Jeová, né? Do Senhor. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Está aí em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Era uma comunicação divina inconfundível. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas, porém, os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então está se referindo às Escrituras, à Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. Nada foi escrito pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus. Prosseguindo, era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Então, deixou bem claro ali que, no princípio, ele estava falando através de visões, de revelação, de visões. Agora, já veio a profecia, a palavra direta. Então, por isso que ele fala aqui verbal. O verbal aqui, oral, se refere à palavra, ok? Então, vamos lá. Subtópico 2, extensão. A expressão hebraica Adamá, Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém. Então não ficou só em Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, isso é mundial, ok? Vem de cosmos, mundo. Portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. Já vimos que escatologia é o estudo dos últimos tempos. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir à terra de Israel. Então, Isaías capítulo 11, versículo 12, nos diz aqui, se levantará um pendão entre as nações e ajuntarão os desterrados de Israel. Eu disperso de Judá, congregará desde os fins da terra. Então, todos os dispersos, todos os desterrados de Israel. Então, está aqui no livro do profeta Isaías, que foi também contemporâneo de Ezequiel. Então, temos também aí Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, nos falando também alguma coisa acerca desse assunto. Depois você pode ler aí. Vamos lá, vamos ler. Apocalipse 7, 1 diz assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, e que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, observa que aqui em Apocalipse capítulo 7, ele está fazendo menção do mundo em geral, do juízo de Deus. Lembra que nós falamos lá na lição 1, eu falei na lição 1, sobre a característica do livro de Ezequiel, que é semelhante ao livro do Apocalipse. Daí é um livro escatológico, como é também o livro de Apocalipse, que é cheio de visões, de revelações, não é? Muitas figuras, muitas metáforas, muitas figuras de linguagem, e daí por diante. Então, prosseguindo, subtópico 3, quando? O agora, no versículo 3, é no hebraico atá, agora que ressalta a iminência do fim, que nós falamos. É algo que está prestes a acontecer, estaria breve, esse cativeiro babilônico. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, que é vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem, eis que vem a sua sentença. Eis aqui o dia, eis que vem.
Então, o importante aqui é nós sabermos que indica algo que está bem próximo a acontecer, ok? Uma palavra que foi dita e que não demoraria muito a se cumprir, ok? Então, prosseguindo, vamos lá. O tópico de número 2, sobre o fim. Subtópico ou subponto 1, o sentido agora do fim. A palavra fim do hebraico, get, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou get, o fim, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Então nós temos como referência aqui Gênesis capítulo 6, versículo 13, que também acompanha esse raciocínio aqui. Nos diz aqui: então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo, porque perante a minha face, ok? Porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então Deus estava falando a respeito do dilúvio que Deus anunciou a Noé que aconteceria, e o povo não estava dando crédito. Assim, os judeus, na época de Ezequiel, não estavam dando crédito também que haveria uma destruição apressada, iminente em Jerusalém. E assim como hoje as igrejas, o povo de Deus anuncia que Jesus está voltando, que o fim vem sobre a terra, e tem muita gente que não acredita, não é? Muita gente diz, mas desde os tempos passados já se fala que virá o fim, o mundo acaba para quem morre, né? Então muita gente fala isso, mas relembrando que na época de Noé também o povo duvidou, e no entanto veio o dilúvio sobre a terra, e somente Noé e a sua família foram salvas na arca, né? Um total de 8 pessoas. E hoje a arca simboliza Jesus Cristo. É o único meio de salvação que o homem tem para escapar do juízo iminente que está para vir sobre toda a terra. Então, lemos aí Gênesis 6,13, né? Nós temos aí também Amós, capítulo 5, né? Que nos fala também sobre o juízo dos 18. Eu só vou ler só o 19, né? Que diz assim: é como se um homem fugisse diante de um leão e se encontrasse com ele o urso, ou como ele, se entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Então nós vemos aqui que o juízo, o fim, o juízo de Deus não é coisa de brincadeira, é coisa séria, é dia de trevas, é dia de desespero, mas para aqueles que serão salvos, para aqueles que estão com Jesus, será dia de glória, brilhará sobre aqueles que creram no Evangelho, que praticaram o Evangelho, que aceitaram Jesus Cristo, virá o sol da justiça, que se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6 no discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores original. Então, poeta dizendo porque aparece ali em forma de poesia. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Então, a poesia era uma forma para que o povo aprendesse melhor, memorizasse melhor a mensagem, aquilo que Deus estava falando através dos profetas. Né? Nós temos, por exemplo, livros totalmente poéticos na Bíblia, como, por exemplo, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, são tudo livros poéticos. Todavia, mesmo nos livros proféticos, em alguns livros, nós vemos algum pouco de poesia, ok? Para você ter um entendimento aí melhor. Então, vamos lá. Subponto ou subtópico 2. Expressões repetidas sobre o
fim. Então, antes de dar prosseguimento, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever. A sua inscrição é importante para que o YouTube indique também para outras pessoas, tá ok? Esse estudo abençoado sobre a palavra. Então inscreva-se, deixa o seu like, você pode também comentar, compartilhar, ok? Seus grupos de WhatsApp com amigos, parentes, familiares. Então vamos lá, segundo tópico, expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões vem o fim vem, agora vem o fim, ok? Então vamos lá, Amós capítulo 8, versículo 2, vamos ler também assim, e disse, que vês, Amós? Então uma visão que Deus estava mostrando a Amós, ok? Ele pergunta a Amós, Amós, que vês? O que está vendo? E eu disse, um cesto de frutas de verão. Então o Senhor disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante, nunca mais passarei por ele, ok? Então, Deus deu a visão e explicou o sentido da visão. O que queria dizer aquela visão que ele estava mostrando ao seu servo, né? Ao seu profeta, chamado Amós, seu servo profeta Amós. Então, o fim vem. Lembra que eu falei da repetição, né? Então, várias repetições aqui falando sobre o fim, em vários versículos, várias ocasiões no livro de Ezequiel, justamente para deixar bem nítido, bem claro a veracidade da Bíblia, da palavra de Deus, ok? Veio a tua ruína, chama a atenção de qualquer leitor, quer dizer, qualquer pessoa que lê. Talvez a atenção de Ezequiel como atalaia de Israel, vimos que a atalaia é o profeta, não é? Nós abordamos isso na lição passada, falamos lá sobre a missão do atalaia, o que era um atalaia, inclusive literalmente, e que espiritualmente quer dizer profeta, aqui na lição, ok? Então nos diz aqui, a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tem sido causar pânico no destinatário original. Os profetas durante séculos vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai. Então vemos que nesse contexto aqui, o povo já conhecia a lei, já conhecia a palavra que já estava proclamada naquela época, já escrita sobre pergaminhos, sobre os rolos de pergaminhos, né? Naquela época. Então, o pacto ao Sinai. Ao arrependimento agora, o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real, era verdadeiro, ok? Subtópico 3, a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, quer dizer, antecipadamente, pois é compatível com a natureza divina. Então nós temos aí o exemplo no livro de Naum, que é um dos profetas menores. Naum capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e a nuvem são o pó dos seus pés. Então isso aqui é para mostrar a grandiosidade de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é sobre as nações, Ele é onisciente, é onipresente e é onipotente. Isso quer dizer, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele sabe de todas as coisas e Ele tem o poder de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então daí essa expressão do profeta para mostrar o poderio de Deus. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, quer dizer, acabar com a idolatria. Idolatria é algo que aborrece a Deus. A idolatria é adoração ao ídolo, prefixo ídolo, idolatria, né? Ídolo, latria, adoração. Então, adoração ao ídolo. Então, Deus sempre advertiu, não fareis ídolos adiante de ti, está lá em Êxodo 20, em várias outras passagens, no Novo Testamento também, condenando a idolatria. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Idolatria não é só adorar uma imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Nada na nossa vida pode ocupar o lugar de Deus.
Amém? Aleluia. Nem mesmo um ente querido, um familiar, mulher, filho, pai, mãe, nada nessa terra. Deus precisa estar em primeiro lugar. A Bíblia diz, só o teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Temos que amar sim, nossa família, não é? Claro, temos que amar, porém adorar é somente ao Senhor nosso Deus. Prosseguindo, vamos lá. Visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento, segundo Crônica 36:16. Então vimos que Deus, a intenção de Deus é que o povo se arrependa. Vindo arrependimento, não vem o juízo, mas se não tem arrependimento, Deus precisa entrar com juízo. Então, no caso de Israel, eles precisariam passar pela dor para poder se arrepender e reconhecer que só o Senhor é Deus. Infelizmente, né? Porque Deus chama no amor, ok? Mas se há uma recusa muito grande, aí Deus permite a dor, ok? É para que o povo venha se arrepender. Então, vamos lá. Está aqui, né? Segundo Crônica 36:16, porém zombaram dos mensageiros de Deus e o desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Então descarneciam, debochavam dos profetas. Quantas pessoas debocham hoje do Evangelho, né? Quanta gente debocha, não é isso? Infelizmente, tem pessoas, menos cristãs, que mesmo assim ainda admira essas pessoas, esse povo. Então isso é falta de discernimento espiritual e isto é grave diante de Deus. Nós precisamos protestar contra o mal, contra tudo aquilo que aborrece, que vem de encontro a palavra de Deus. Não podemos ser omissos e nem covardes, pois a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que os covardes, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. Prosseguindo, todos estão sendo informados de antemão sobre a causa, melhor dizendo, da destruição, e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante. Também em nossos dias, então por isso que eu falei ainda há pouco, sobre os nossos dias, os dias contemporâneos, os dias atuais, da forma como estamos vivendo, né? Na sociedade, nas mídias, na política e tudo mais. Tudo isso tem a ver aqui com o que está sendo falado aqui com essa lição, ok? É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Então está aí Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. E também Gálatas 7. Então vamos lá, Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. De tudo o que se tem visto, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer dizer que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Muitas das vezes a pessoa até consegue escapar do ser humano aqui na terra, mas Deus vê tudo, Ele está vendo tudo, e naquele grande dia nós prestaremos contas a Deus. Então por isso é importante o arrependimento, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso. Havendo arrependimento, Deus perdoa, ok? Então, prosseguindo, Gálatas 6,7 também está escrito: porque tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Então, o que semeia, colhe. A semeia é opcional, cada um semeia o que quer. Agora é impossível semear semente de uva, de maçã, de laranja e colher espinho. Nós vamos colher frutos bons, laranja, uva, não é? E daí por diante, o que for semeado. Agora, se nós semearmos espinhos, nós vamos colher o quê? Espinho. Não temos como colher uva, maçã, laranja, de jeito nenhum. Então isso é somente uma ilustração que eu estou fazendo aqui, ok? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos lá para o tópico de número 3, sobre o inimigo. Vamos lá no subponto, subtópico. Já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora
que se perdeu no tempo, ok? A palavra profética anuncia, vem a tua ruína, ou veio a tua ruína, né? Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel capítulo 7, versículo 10. Eis aqui o dia, eis que vem a ruína. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel 7, 10. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas, porém, ok? Prosseguindo aí, dentre os três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do rei do norte, segundo Reis, capítulo 17, versículo 3, Isaías 10, 5, também Isaías 20, versículo 1. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Javé é Deus, ok? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague, para chicotear, quer dizer, um chicote, né? Para chicotear Jerusalém, em Judá. Então, nós temos aí alguns versículos. Vamos ler somente alguns versículos, ok? Segundo Reis 17, ele diz assim: contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presente. Então, o rei Oséias, que foi um rei que a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Está lá no livro de 2 Reis. Ali mesmo, se eu não me engano, pelo capítulo 17 mesmo, né? Então, a Bíblia diz que, por causa da sua rebeldia, ele sofreu aqui o juízo de Deus. Então, veio aqui o juízo, através do rei da Síria. Não é Síria, é Assíria. Existe o país Síria, porém aqui não é Síria, é Assíria. Ok? Então, prosseguindo aqui, nós temos aqui o capítulo 51, do versículo 20 ao 24, de Ezequiel, que é um juízo proferido contra a Babilônia. Ok? Então, lá no final do capítulo, então Deus também não deixa a Babilônia de fora. Usou a Síria para punir o reino do norte, ok? Agora, usou também Nabucodonosor para punir o reino do sul, que é Judá, Jerusalém, ok? Judá. Então, agora, no final do capítulo, ele dá lá uma ilustração mostrando que virá também a cobrança sobre Babilônia. Porque Deus é assim, ele permite, né? O inimigo, muitas das vezes, afrontar aqueles que estão na desobediência, usa aquilo ali como um juízo. Mas não pense que esses inimigos também não chegará a vez dele, não. Chegará a vez deles também, ok? Se não se arrependerem. Então, tudo, o segredo de tudo está no arrependimento. É por isso que João Batista, o precursor de Cristo, pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, não é? Porque a voz é chegada do reino dos céus. Então, Jesus se utilizou também desse artifício, ok? Dizendo: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Então vamos lá, vamos prosseguir. 4, a Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica, Babi e Li, portão de Deus. Então a palavra Babilônia quer dizer portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel ou Babel, que vem de Babel. E a Septuaginta usa a forma grega Babilon, que quer dizer também Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram no princípio povos distintos, isso é, povos diferentes. A palavra Casdu significa conquistadores, era usada para identificar as diversas tribos semitas, quer dizer, descendente de Sem. Quem era Sem? Era um dos 3 filhos de Noé, ok? Então, quando fala semitas, seriam os descendentes desse filho de Noé chamado Sem, ok?
Então daí semitas, que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Então está aí em Gênesis 11, 28, está aí versículo 31 também. Isaías fala de Babilônia e caldeus referindo-se ao mesmo império, que depois passou a ser uma coisa só. Babilônicos e caldeus, ok? Então vamos lá para o fim, para a conclusão. Nos diz assim: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância. Quer dizer, ignorância aqui é ignorar, é não saber, não ter conhecimento, visto que eles foram muito avisados. Assim como hoje o povo, em geral no mundo, está sendo avisado. A palavra, a Bíblia está sendo pregada nos 4 cantos da terra, está sendo pregada no rádio, na televisão, na internet, por todos os meios aí de comunicação, que cada vez a tecnologia avança mais e o evangelho também vai sendo anunciado ainda mais aos povos. Então ninguém poderá dizer naquele dia que nunca ouviu a palavra de Deus. Independente disso, Deus já colocou a consciência do homem para que o homem em si, pela natureza, ele já saiba discernir entre o bem e o mal. Está lá pelo livro de Romanos capítulo 1, versículo 2, nos fala sobre isso aí. Que Deus deu a consciência ao homem para que ele saiba como discernir entre o bem e o mal. Então nos diz, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico desta verdade. Aleluia! E o fim veio sobre Israel, veio a destruição veio e o povo ficou cativo. Foram 70 anos de cativeiro que já havia sido profetizado pelos profetas e assim se cumpriu. Porém, passados esses 70 anos, Deus sempre estava advertindo que iria restaurar o povo remanescente. Não é? Aqueles que ainda estavam com vida, que ainda estavam ali. Assim aconteceu, Deus restaurou o seu povo, mas para isso precisou de vir, infelizmente, todas essas cobranças, essas destruição, ok? Então que Deus possa te abençoar, que possa nos abençoar, que essa palavra sirva de advertência para você, para nós, para todos nós, para que nós venhamos a dar crédito à palavra de Deus, nos render para Deus, para assim nós termos paz espirituais. O mundo pode estar em guerra, pode acontecer o que acontecer, mas o mais importante para todos nós é a paz de Cristo, é a paz no nosso coração. Então não se esqueça, se inscreva no canal, ok? Deixa o seu like, compartilhe, comente, mas principalmente inscreva-se e deixe o seu like. Isso é muito importante para que outras pessoas também venham assistir também, tá? Que o YouTube comunique a outras pessoas. Então que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique atento, porque toda semana tem vídeo, hein? Domingo que vem, lá para sábado, domingo que vem, tem mais. Se Deus quiser, se Jesus não voltar até lá, então fique na paz, em nome.